Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Aproveitando, já faço um convite para conhecer os nossos canais. No YouTube, também nos encontramos no Facebook, no Instagram e no nosso blog. Basta colocar no Google Partilha Franciscana. Lá você vai encontrar todo tipo de assunto, material, de artigo, texto, vídeos, curiosidades relacionadas à espiritualidade franciscana. Também eu faço o convite a vocês a conhecer a nossa família, a Fraternidade Franciscana Secular, a Ordem Franciscana Secular dos Terceiros Penitentes de nosso Pai Seráfico São Francisco de Assis. Estamos há 800 anos nessa missão de evangelizar, de anunciar Cristo à maneira de São Francisco de Assis. Venha fazer parte dessa espiritualidade, dessa mística, dessa escola de evangelizar. E, com certeza, em sua cidade se encontra. Se não em sua cidade, próxima à sua cidade você vai encontrar, pois a nossa fraternidade está espalhada em todo o planeta. E hoje vamos iniciar um projeto muito interessante, um projeto sobre os primeiro século do franciscanismo, né? Pegando ali próximo à morte de nosso pai Seráfico, e o decorrer de todo o primeiro século de conflitos, pois a ordem cresceu muito, e crescendo muito, muitas cabeças pensantes, e nessas cabeças pensantes também existiam contradições, existiam conflitos de ideias, que nesse primeiro século, sem a presença física de São Francisco, eles tiveram que amadurecer diante de todo esse conflito e manter unida essa família, que até hoje está aí firme e forte, a família franciscana. É essa família que tem a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira, a dos religiosos, a segunda das irmãs, a terceira do clero secular, do leigo secular, que é a ordem franciscana secular, como também existe os consagrados, que é a ordem terceira, que é a terceira ordem regular, conhecida como TOR. E hoje vamos falar do primeiro século, que atinge diretamente a primeira ordem, que é a dos frades menores. Então vamos lá. Um momento. Pronto. Se é verdade que falar que franciscanismo é falar em São Francisco, assim como falar em cristianismo é falar em Jesus Cristo, também é verdade que há uma história de franciscanismo para além da pessoa de São Francisco. Foi-me pedido que tratasse do primeiro século da história do franciscanismo. Vou dividir a minha exposição em 3 partes. Esse aqui é um texto, vou colocar no YouTube e também no nosso blog. E se possível eu vou colocar no Instagram e no Facebook, para acompanhar tanto o vídeo como a leitura e as fontes devidas. Antes, a exposição está em 3 partes, se conta em 3 partes: antes, durante e depois de São Boaventura. A primeira parte abrange um período que vai da simples fraternidade primitiva até a estruturação da ordem. A segunda parte coincide com o generalato de São Boaventura e a terceira compreende o tempo que se segue até a ruptura dos espirituais. Então hoje vamos falar do primeiro ponto, da simplicidade fraterna à estruturação da ordem. Por influência dos ministros e dos irmãos letrados, bem como dos privilégios concedidos pela Santa Sé, a ordem franciscana, logo após a morte de São Francisco, entrou numa fase de forte organização interna, que já não se compadecia com a simplicidade da vida inicial, o franciscanismo primitivo. No ano seguinte à morte de São Francisco, no capítulo de 1227, foi eleito geral ministro provincial da Espanha, Frei João Parente, que procurou harmonizar
ao genuíno espírito de São Francisco com as aspirações e reivindicação dos letrados. Muitos irmãos se assustaram com as mudanças e o encaminhamento da ordem que tendia para uma clericalização e isenção da mesma, frente à hierarquia. Cresceu entre eles o temor de infidelidade à regra de São Francisco. É que os irmãos inovadores pretendiam uma interpretação da regra, sancionada pela autoridade da Igreja, a fim de melhor compreender e observar, e não compreendiam em que a medida estavam obrigados a observar o Evangelho era possível compaginar a pobreza absoluta com a necessidade de possuir alguns bens imprescindíveis para o progresso da ordem. Para este progresso, os letrados esbarravam-se com duas dificuldades: o testamento de São Francisco e a oposição secular. É nesta altura que aparece a bula Quo Elogat, de Gregório IX, em 1230, como primeira declaração pontifícia da regra. Esta bula deixou muitos irmãos desapontados por lhe parecer que estava a desviar-se da simplicidade do ideal evangélico, tal como São Francisco tinha consignado na regra e exposto no testamento. A bula, com efeito, declarava que o testamento não tinha força obrigatória. Os irmãos só estavam obrigados aos conselhos evangélicos expressos na regra. Podiam recorrer aos amigos espirituais. Os irmãos apenas tinham um simples uso de fato. E no ano seguinte, a bula Nimis Iniqua declara a isenção dos irmãos da jurisdição episcopal. Aqui, esse conflito que a gente vê aqui já acontecia, talvez não tão explicitamente na época de Francisco. Tudo indica que no capítulo que Francisco pediu para não estar mais à frente, mas sim um outro irmão, e ele estava submisso pela hierarquia, como um frade, como um irmão, igual a todos. É que ele já via esses conflitos. A ordem tinha crescido demais. Existiam gente letradas, não era aquele povo mais simplório, pouco ignorante. Eram pessoas letradas que conheciam outras realidades de vidas religiosas e queriam trazer essa realidade para dentro da ordem dos frades menores. E para Francisco, deviam viver a radicalidade do Evangelho. Não ter nada de si para si, mas tudo em comum, da forma mais simples possível. Então, o que é que acontece? Francisco, nos seus últimos anos de vida, ele preferiu se isolar. Talvez porque ele já estava enxergando esses conflitos. Ele já conhecia os posicionamentos de Frei Elias, que posteriormente ele vai, em certos momentos, assumir a frente da ordem dos frades menores. Isso são para os próximos capítulos. Mas aqui você já vê os conflitos da renovação com a tradição, com o zelo pela essência da espiritualidade. Então hoje eu vim apresentar o pontapé inicial desse primeiro século. Eu tinha feito um primeiro vídeo falando somente do ponto 1, mas é extenso, assim como também o ponto 2 é extenso e o ponto 3 também. A intenção inicial era só 3 vídeos. Mas só esse primeiro aqui vai ser no mínimo 3 a 4 vídeos. Olha lá se não tiver um quinto vídeo. E vai ter o ponto 2 e o ponto 3. É um texto muito interessante. Vou colocar ele completo no blog. E no vídeo eu vou dividi-lo por parte, né? O que eu ler eu vou colocar aqui. E eu não vou garantir que sempre eu vou comentar. Meu objetivo aqui é informar, né? Apresentar esse texto. Apresentar o primeiro século, como foi esses conflitos. O que motivou o surgimento
dessas três ramificações da ordem dos frades menores, né, que nós temos os observantes, temos os conventuais e temos os capuchinhos, né? Aqui vai falar o que motivou essa ramificação, porque na época de Francisco existia somente a ordem dos frades menores, uma só, mas isso surgiu as ramificações. Aqui você já vê no primeiro momento que existe aqueles que querem trazer o progresso, né, a revolução dentro da ordem, e existe aqueles que querem permanecer fiel aos princípios do fundador São Francisco de Assis. Então hoje, concluindo esse vídeo, eu convido a gente fazer uma breve oração que foi feita pelo nosso próprio fundador São Francisco de Assis, que é a oração diante do crucificado. Aqui é a fonte franciscana. Recomendo aquele que tem uma identificação com a espiritualidade, que pretende ser um franciscano, né, secular ou religioso ou religiosa, compre as fontes franciscanas, beba dessa espiritualidade. Então é o seguinte: Altíssimo glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração, dai-me uma fé direita, uma esperança certa, uma caridade perfeita, senso e conhecimento, para que faça o teu santo e veraz mandamento. Amém. Então hoje estamos concluindo esse primeiro ponto e em breve nos encontraremos para dar continuidade a esses vídeos sobre o primeiro século do franciscanismo. Paz e bem.